Na última quinta-feira, dia 26 de maio, a Igreja Cristã celebrou a Ascensão do Senhor Jesus. Gostaria neste momento de refletir com você sobre a importância disto em nossa vida cristã. Busco as palavras que estão em Lucas, no capítulo 24, versículo 50 até o versículo 52. Então Jesus os levou para fora da cidade, até ao povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. O tema da minha mensagem: com os olhos no céu para crer e os pés no chão para testemunhar. Nesta última quarta-feira saiu uma reportagem no jornal NH sobre o feriado que nós temos aqui em Novo Hamburgo para lembrar o dia da ascensão do Senhor Jesus. O repórter do jornal NH entrou em contato comigo para fazer uma entrevista sobre o significado e a importância deste dia. Uma das perguntas que ele me fez: por que nós luteranos damos importância a este dia da ascensão e os católicos não? A observação do repórter é que os católicos têm o feriado do Corpus Christi, enquanto nós, luteranos, temos a Ascensão. Por que isto? Foi a pergunta dele. Uma pergunta meio complicada para responder, ainda mais que vai sair num jornal com repercussão pública. Mas tem minha resposta. Diz que não poderia responder pelos cristãos católicos, mas frisei que para nós, cristãos luteranos, ao subir aos céus, Jesus terminou a sua obra terrena e agora os cristãos são o próprio Cristo. E cabe a eles viver o Cristo encarnado, ser o Cristo na prática. Fiquei muito feliz porque o repórter colocou exatamente isto na matéria, conforme publicada nesta quarta-feira que passou. São poucas cidades que têm feriado neste dia tão importante para a fé cristã. E são poucos os jornais que falam deste dia, da importância deste dia. Aliás, muitas vezes pouco valorizamos as oportunidades que Deus nos dá para sermos aquilo que Jesus mandou fazer antes de subir aos céus, sermos suas testemunhas. Mas eu fiquei matutando sobre esta pergunta do repórter: por que nós luteranos tanto valorizamos a ascensão de Jesus? Será que nós cristãos luteranos valorizamos mesmo esta data, este acontecimento na vida de Jesus? Aliás, qual a importância deste acontecimento da vida de Jesus para a nossa vida? Se pensarmos bem, as pessoas de um modo geral, e aqui nós entramos junto na história, se interessam mesmo por aquilo que tem alguma coisa importante com a sua própria vida terrena, coisas que estão no seu coração. E este céu da Bíblia, para onde Jesus subiu, é um lugar um tanto distante do coração das pessoas, dos focos, das atenções deste mundo. Nada de errado nas preocupações com as coisas terrenas. Aliás, esta ideia de que tudo neste mundo é pecado, isto é um grande engano. Dias atrás nós ouvimos aqui também no culto, numa leitura bíblica, que dizia: não chame de impuro aquilo que Deus purificou, conforme Atos 11, 9. Se Jesus subiu aos céus, foi porque ele também desceu. E desceu exatamente para purificar este mundo, purificar a mim e você. Na leitura de Atos, no capítulo 1, nós também ouvimos o recado dos dois anjos: por que vocês estão olhando para o céu? Quando Jesus estava subindo aos céus, desaparecendo entre as nuvens, aqueles discípulos ficaram olhando para o alto e pensando: para onde vai Jesus? E agora?
Então aqueles anjos, como que dizendo para os discípulos, o novo céu e a nova terra ainda não é o lugar de vocês. O lugar de vocês é no meio deste mundo cheio de pecados. É aí que vocês precisam ser sal e luz. No entanto, ao mesmo tempo, é preciso não esquecer que estamos no mundo, mas dele não somos, conforme um hino muito conhecido que tanto gostamos de cantar. Precisamos lembrar aquilo que lemos lá em Colossenses. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. E aqui então surge o nosso desafio: viver neste mundo sem fazer parte deste mundo. Olhar para o céu sem ficar longe da terra. Precisamos, portanto, nunca esquecer o real e verdadeiro propósito de nossa vida. E Cristo Jesus serve para nós de exemplo. Jesus desceu a este mundo com propósitos bem definidos. Jesus subiu aos céus com propósitos bem definidos. E qual foi o objetivo de sua descida e de sua subida? Nós todos sabemos e cremos nisto. Por que eu vim para este mundo? Porque um dia eu vou partir deste mundo. Na verdade, dependendo da resposta, minha vida pode ser um declínio e não uma ascensão. E aí eu preciso também definir muito bem o que é ascensão. Ou seja, para onde eu quero subir? O que eu quero alcançar? Se pensarmos bem, as nossas metas, planos, desejos, realizações, tudo enfim aponta para um propósito único: felicidade. Felicidade é o céu, é o desejo de todos, anseio de felicidade, de ter uma vida melhor. No entanto, desde o momento quando foi banido do paraíso, o ser humano vive como um peixe fora d'água. Parece que a felicidade está cada vez mais distante, não é mesmo? Mesmo com toda a tecnologia, conforto da vida moderna, o ser humano já percebeu que isto não está adiantando nada. Até parece que está piorando. Até parece que a felicidade é viver longe do conforto. Por isso, quando chega o final de semana, a gente quer ir mesmo para o meio do mato, longe do celular, da internet, das notícias, da correria da semana. Só que parece que ficamos todos viciados com as notícias das desgraças, com a infelicidade, com os problemas. Na verdade, ficamos viciados mesmo com o pecado e as consequências do pecado. E não sabemos mais viver sem as coisas loucas deste mundo. Mundo de guerras, violência, fome, destruição da natureza, desordem, enfim, o mundo de um caos. Pois é, nesta hora que nós precisamos nos dar conta que se Jesus subiu aos céus, que se Jesus não ficou aqui entre nós, é porque alguma coisa de errado tem aqui. Se a vida fosse mesmo aqui, dessa forma como está, então Jesus ficaria morando entre nós, construiria um reino aqui e seríamos felizes para sempre. Mas Jesus subiu aos céus e foi nos preparar um lugar. Que lugar é este? Isto a Bíblia não responde com muitos detalhes. Apenas diz que lá não haverá mais morte, choro, tristeza, nem dor. Sim, tantas perguntas que nos vêm. Onde é este céu? Será que vai ser parecido com este mundo terreno? Será um mundo que Deus vai criar ou Ele vai fazer um outro, vai transformar este mundo? São tantas perguntas sem respostas. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: será um lugar bem diferente deste aqui, sem os problemas que enfrentamos. Por isso precisamos ouvir
as mesmas palavras que Jesus disse para aqueles discípulos: não fiquem tristes e preocupados, confiem em Deus e confiem também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês, conforme está lá em João capítulo 14. Jesus diz isto aos seus discípulos naquela semana antes de ele ser preso e morto na cruz. Se a gente lê todos os fatos narrados pelos evangelistas, coisas que aconteceram naquela semana que nós chamamos de Semana Santa, vamos descobrir que os discípulos estavam confusos e com medo por tudo o que poderia lhes acontecer. Eles estavam vivendo um verdadeiro inferno. Não era o desemprego e a violência, mas era a perseguição por causa da fé cristã e a própria pena de morte. Quem de nós não ficaria apavorado no meio de tanta desgraça, como a situação que aqueles discípulos estavam enfrentando? Por isso, até onde aquelas palavras de Jesus, confie em mim, tiveram efeito no coração dos discípulos? Até onde a palavra de Deus, ouvida num culto, num sermão, ou mesmo agora como estamos ouvindo, ou quando lemos na Bíblia, até onde essas palavras têm algum efeito em nosso coração, em meio a este emaranhado mundo de preocupações? É interessante notar que mesmo depois de Jesus ressuscitar e mostrar-se vivo aos seus discípulos, mesmo assim eles ainda permaneciam com medo, confusos e cheios de dúvidas. Não é sem razão o fato de Jesus permanecer entre os discípulos 40 dias depois de ressuscitar, antes de lhes entregar a missão da igreja e desaparecer entre as nuvens. Foi uma quarentena para que eles fossem curados do vírus do medo, da falta de confiança. E é aí, meus irmãos, minhas irmãs, que começa o sentido da ascensão de Jesus. A ascensão de Jesus é uma mensagem do céu no meio do inferno, da esperança no meio da desesperança, da alegria no meio da tristeza. Mas não foi só isto. Não foi só a presença poderosa do Salvador nesses 40 dias de aprendizado intensivo que livrou os discípulos de suas dúvidas e falta de fé. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, que é o texto lido no culto da Ascensão, nós encontramos Jesus, após a sua ressurreição, conversando com os discípulos. Nós vemos que, enquanto ainda estava com eles, disse Jesus, ele havia dito que tudo aquilo que estava escrito a respeito dele na lei de Moisés, nos livros dos profetas e dos salmos, que tudo isso tinha de acontecer, frisa o Senhor Jesus. Jesus ele faz o estudo bíblico. E vejam só qual foi o resultado. Então diz o texto lá em Lucas 24 que Jesus abriu a mente deles para que eles pudessem entender as Escrituras Sagradas. Só que isso não era o suficiente para que eles pudessem sair do inferno e viver o céu aqui na terra. Para que eles pudessem ser felizes e, acima de tudo, dispostos e empenhados na missão que estavam recebendo do Salvador. Depois de fazê-los compreender, Jesus diz que eles seriam testemunhas daquelas coisas. E ele orienta, só que esperem na cidade até que o poder de cima venha sobre vocês, diz Jesus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, não adianta só vocês entenderem, vocês precisam também de um poder, de uma força. Na verdade, ser discípulo de Jesus não é uma coisa apenas de cérebro, é uma coisa de força, poder,
ação. Jesus estava falando do poder do Espírito Santo, que eles iriam receber no dia de Pentecostes, ou seja, 10 dias depois da ascensão. E é por isso então que Jesus pediu que eles permanecessem em Jerusalém para que recebessem este poder. E nós conhecemos muito bem essa história, porque depois de eles receberem este poder do alto, os discípulos finalmente começaram a entender e viver tudo o que estava acontecendo na vida deles. Eles perderam o medo, as dúvidas, a tristeza e finalmente se tornaram testemunhas de Jesus. Caros irmãos e irmãs, nosso grande desafio é não permitir que a realidade do dia a dia nos absorva, tenha controle sobre nós, que o inferno tenha poder sobre a nossa vida. E assim, perdermos de vista este céu, que não está apenas onde Cristo subiu, mas este céu que já está aqui, com a própria presença poderosa do Salvador. Por isso, qual o significado da ascensão de Jesus para mim e para ti? O significado é este: Jesus está comigo, Jesus está contigo. Existe algo melhor para ouvir? Amém. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser. Pense nisso um instante, não importa o que acontecer, tudo está nas mãos dele, tudo você pode crer. Seja dor, seja paixão, alegria ou depressão, em qualquer ponto da estrada eu sei que estou em sua mão. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza